Olá pessoal, vamos dar início a mais uma resolução de questão de Química do Enem 2021. Essa questão ela traz o conteúdo de estequiometria, certo? E para facilitar o processo de resolução de questões de estequiometria, eu vou estar trazendo para vocês um passo a passo, em que, à medida que vocês for seguindo esse passo a passo, vocês vão perceber que o processo de resolução vai ser facilitado, ok? Então vamos lá. O passo a passo que a gente traz é o seguinte: primeiro passo, você vai identificar a reação. Segundo passo, você vai balancear. Terceiro passo, substâncias de interesses. Quarto passo, as relações. E o quinto passo, a regra de três. Então agora vamos para a prática aplicar esses 5 passos para resolver essa questão. A questão fala o seguinte: qual vai ser a massa de ferrugem, né, produzida ao se oxidar metade de um prego? Um marceneiro esqueceu um pacote de prego ao relento, exposto à umidade do ar e à chuva. Com isso, os pregos de ferro, que tinha massa de 5,6 gramas cada, acabaram cobertos por uma camada espessa de ferrugem. E ele traz para a gente, né, a fórmula da ferrugem, Fe2O3 vezes água. Uma substância marrom insolúvel, produto da oxidação do ferro metálico, que ocorre segundo a equação química. E a própria questão traz a equação química, né? Ferro mais oxigênio mais água vai gerar ferrugem. E ele traz as massas molares, né? Do hidrogênio, do oxigênio e do ferro. Então, sabendo, né, desse problema, dessa questão, é simples. Vamos aplicar o primeiro passo. Qual é o primeiro passo? Achar a reação, né? Então, nosso primeiro passo é achar a reação. Olhando aqui na questão, a gente já tem a reação, né? Fe mais oxigênio mais água que gera ferrugem. Então, eu vou reescrever aqui a equação para a gente. Então, a gente já encontrou a equação. Então, eu posso vir aqui no meu passo a passo e... Ok, equação achada. Segundo passo, balancear. As questões do Enem, ela já vem balanceada, certo? A maioria já vem balanceada. Então, essa aqui, por exemplo, ela já está balanceada. Por exemplo, eu tenho dois ferros, aqui é F2. Eu tenho dois ferros num reagente, tenho dois ferros no produto. Então, todos os elementos, todas as substâncias aqui já estão balanceadas. Então, o passo 2 ele também já está pronto. A equação já está balanceada. Passo 3. Quais são as substâncias de interesse? Para eu saber a substância de interesse, é só eu voltar no enunciado. Então, se você voltar no enunciado, você vai ver o seguinte. Qual foi a massa de ferrugem? Né? A questão já diz para a gente qual é a massa de ferrugem. Então, aqui eu tenho massa de ferrugem. Ele quer saber qual a massa de ferrugem, certo? E se você voltar no texto, você vai saber que essa molécula aqui, ela corresponde ao ferrugem. Produzida ao se oxidar metade de um prego. Então aqui eu tenho prego Fe, minha segunda substância de interesse. Ok, macete. Macetezinho feito, né? 3 substâncias de interesse encontrada, então, ok também. Vamos para o nosso ponto 4, né? Nosso passo 4, que são as relações existentes, certo? Qual é a relação? O que é que essa equação me diz? Que eu vou ter 2 mols de ferro que vai gerar 1 mol dessa ferrugem. Ok. O que é mais que essa equação me disse? Se você voltar ao enunciado, ele pergunta qual foi a massa de ferrugem. Então aqui eu tenho a relação massa produzida ao se oxidar metade de um prego. Então aqui também eu tenho a relação massa. Ok. Então, passo 4 também já foi feito. Vamos para o passo 5, regra de 3. Opa, depois eu marco aqui. O passo 5, regra de 3. Gente, regra de 3 a gente sempre trabalha com duas linhas iniciais, não é isso? Então eu tenho a primeira linha e eu tenho a minha segunda linha. Qual o macetezinho para você resolver de uma forma mais tranquila, achar as informações mais fácil? A primeira linha vai ser sempre o que você sabe, né? Então a primeira linha é o que você sabe e a segunda linha é o que você quer. O que é que você sabe? Você sabe, né? Você sabe a massa do ferro e você sabe também a massa, né, da ferrugem, certo? Ah, mas qual a massa do ferro? A questão diz que o ferro ele vale 56 gramas por mol. Como eu tenho 2 mol, eu vou dizer que a minha massa do ferro, então eu vou chegar aqui, vou colocar aqui, ó, ferro, e vai ser igual a 2 vezes 56, que vai dar
112 gramas por mol. Então, essa é a minha massa do ferro. Então, eu chego aqui do ferro e coloco 112 gramas por mol. A massa do ferrugem. Qual vai ser a massa do ferrugem? Ferrugem é Fe2O3 vezes H2O, certo? Qual a massa do ferro? A gente já sabe que é 56. Como tem 2, então vai ficar 2 vezes 56 mais oxigênio vale 16, então vai ficar 3 vezes 16 mais a massa da minha molécula de água. A gente sabe que o hidrogênio vale 1. Então, 2 vezes 1, 2, mais 16 do oxigênio. Então, vai dar 18. Resolvendo essa continha aqui, a gente vai achar que isso aqui vale exatamente 178 gramas por mol. Então, essa é a minha massa da ferrugem. 178. Deixa eu só corrigir aqui. 178 gramas por mol. Beleza, então aqui é a minha massa do ferrugem. Próxima linha, como eu havia falado, é o que você quer. Para você saber o que você quer, é só você voltar novamente ao enunciado da questão. E a questão fala, qual foi a massa de ferrugem? Então, no lugar do ferrugem vai ficar um X, produzido ao se oxidar metade de um prego. E a questão fala o seguinte, que o prego ele tinha massa de 5,6 gramas, né? 5,6. Se ele quer a metade da massa desse prego, é só que você pegar o prego, que é 5,6 gramas, e dividir por 2. Então, a minha massa do prego vai ser 2,8 gramas, certo? Ok, então só eu chegar aqui e colocar 2,8 gramas na parte do ferro. Beleza? Então aqui agora é só a gente fazer a nossa famosa regra de 3, certo? Então eu tenho que 112 gramas por mol vezes X vai ser igual a 28 gramas, 28 não, corrigindo, vai ser igual a 2,8, igual a 2,8 gramas vezes 178 gramas por mol, certo? Então, resolvendo, eu tenho que x vai ser igual a 2,8 gramas vezes 178 gramas por mol, dividido por 112 gramas por mol. Unidade de medida, mol corta com mol, grama corta com grama. Grama corta com grama. Então, x vai ser igual a 4, x vai ser igual ao quê? A 4,45 gramas, certo? De que? De Fe2O3 água. Então, essa é a minha resposta da questão correspondente à alternativa A. Certo? Então, esse passo a passo ele é um passo a passo geral para a resolução de questões de estequiometria. Lembrem esse passo a passo que ele vai facilitar todas as resoluções das questões, certo? Então essa foi mais uma resolução de uma questão. Muito obrigado pela atenção de todos, bons estudos, até a próxima questão.